E aí, óbvio, né? A discussão é quais são as consequências. É uma outra discussão. Agora a gente falou que é o culpado. Aí, quais são as consequências disso? O Trump vai levar isso adiante? Começa em 1º de agosto? Na maioria das vezes ele tem recuado. Por isso que é tackle. Trump always chickens out. Todas recuaram. E ele impôs tarifas para a Indonésia na ordem de 32%. E aí ele negociou e virou 19%. Ele jogou lá em cima, ele vai negociar, alguma coisa vai sobrar para o Brasil. E vai sobrar, ou pode não sobrar nada, se a gente resolver dar para ele alguma coisa. O que a Indonésia deu para ele? A Indonésia falou, vou comprar petróleo, mais petróleo seu. Que já combina com a história das sanções secundárias da Rússia. Pare de comprar o diesel e a gasolina da Rússia e compre mais dos Estados Unidos. É uma solução. O Brasil pode falar isso, já que você está pensando... E se eu comprar mais de você? Se eu comprar mais de você, eu te ajudo a colocar pressão, porque ele não está fazendo isso porque ele quer só que ele coloque pressão na Rússia, ele quer que os outros países virem para a Rússia e falem, acaba com essa guerra, eu não quero parar de comprar de você, eu sou seu aliado. Então, se o Brasil chegar na mesa e virar para o Trump e falar assim, eu estou disposto a não comprar mais diesel e gasolina da Rússia e comprar de você. Isso vai te dar mais dinheiro, porque eu vou gastar dinheiro com você, e eu vou te ajudar a conseguir o seu outro objetivo tão importante, que é acabar com a guerra. Com certeza o Trump faz o acordo. Mas eu duvido que o Lula coloque isso na mesa. Certamente não vai colocar. Então, assim, a primeira pergunta é: quanto que o Trump vai manter dos 50%? Não acho que será tudo. Também acho que não. E depois, o que o Brasil pode dar para os Estados Unidos que ele recuaria? Tem que dar alguma vantagem comercial. E talvez isso é mais intangível, por mais que essa seja uma das causas principais do ponto de vista geopolítico, que é a história da proximidade dos BRICS, do antidólar, abraçar a Rússia e a China, é o Brasil sinalizar ou ficar mais tímido ou mais calado em relação a isso. O Lula não precisa ser o maior porta-voz desse negócio, como ele é. Não ganha nada, né, com isso. É isso. Então essa seria uma solução, uma saída para o Brasil. Óbvio que o Lula vai querer fazer isso? Também acho que não. Não acho que ele vai querer parar de abraçar. Quais são as consequências dessa história? Quais são os resultados que isso trouxe? Já vimos né? Subiu a popularidade do Lula. Isso. Como aconteceu no Canadá. Exatamente. Então pronto. Canadá, o que aconteceu? Se o objetivo... Quem ganhou a eleição foi o outro lado. E ele estava enfraquecido. Estava. Totalmente enfraquecido. Então, o Lula ganhou uma sobrevida que ele não tinha. Porque tem um inimigo externo. Inimigos externos são os melhores inimigos. Para juntar. O espantalho de longe que não é brasileiro. É nós contra eles. E até gente que é bolsonarista tá tendo que conversar com o Lula agora. Por quê? O agronegócio vai ser mega prejudicado com isso. Então. E eles são super bolsonaristas, são super à direita. E agora eles têm que negociar e coordenar essa negociação com o Lula. Porque eles é que vão perder. Então, abriu um canal de comunicação com um setor que não falava com o Lula. Mais uma vitória política para o Lula. Você tem outros desdobramentos, que é uma briga na direita. Entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio. Essa é uma outra briga, uma outra consequência dessa história. Tarcísio talvez tenha saído prejudicado no início, está tentando corrigir. Só que aí, se ele tenta corrigir, ele se dá mal com a ala bolsonarista, principalmente com o fogo amigo do Eduardo brigando com ele. Percebe? Qual é o objetivo do Trump? O objetivo dele é fazer o Bolsonaro vencer? Ou não? O objetivo era fazer o partido do Trudeau vencer ou perder? Essa é uma das consequências. Tem várias outras ainda piores. A gente pode ser jogado pro colo da China ainda mais.
E isso é mega sério. Porque o Brasil já depende demais da China. E tem um monte de discussões sobre isso, né? Esse assunto ele é bem interessante porque ele mistura um monte de temas. Uma das discussões é a ideia de que nós vamos baixar a cabeça para os Estados Unidos. Não acho que a gente deva baixar a cabeça para os Estados Unidos. Mas a gente também não pode baixar a cabeça para a China. Porque aqueles que estão defendendo com unhas e dentes o argumento de que... Defender a soberania. Isso, a soberania. Você está defendendo a soberania contra os Estados Unidos, você vai defender a soberania desse jeito contra a China? Você tem que ser consistente. Eu acabei de dizer que eu não acho que o Brasil tem que baixar a cabeça nem para os Estados Unidos e nem para a China. Em certo grau, óbvio que o Brasil tem que saber que ele está fazendo escolhas, ele é mais fraco, e se ele fizer uma escolha em direção a uma coisa, ele vai provocar um ou outro. E ele tem que saber como conduzir isso e como navegar nesse cenário. Porque aí não existe almoço grátis. O Brasil não pode fazer o que quer e não vai ter consequência. Nós temos que saber qual briga que nós vamos comprar. E não acho que o Brasil pode aceitar que os Estados Unidos entre aqui e interfira em discussões internas domésticas. Não acho legítimo essa demanda e exigência dos Estados Unidos. Do mesmo jeito que eu não acho legítimo que o Brasil também perca a sua soberania se entregando para a China, porque tá tudo bem, somos anti-americano, não queremos que os Estados Unidos dite o que vai acontecer com o nosso judiciário, mas não tem problema a gente depender da China. Então tem muita contradição nessa discussão, né? Da direita e da esquerda. Tem contradições de como os dois lados são apresentados aqui. Vamos para a pergunta aí, o querido Homer, mande. O Gabriel Lima, ele perguntou se o Brasil ainda depende demais da China economicamente e se isso é perigoso. Depende muito. Depende de tudo da China. O que mais depende é da China. É o nosso maior parceiro comercial. O Brasil... o mundo inteiro depende da China, esse é um ponto real, mas o mundo inteiro tem procurado estratégias e alternativas para abdicar da sua dependência. E o Brasil não tem procurado isso. O Brasil acha que está tudo bem. E não é só a esquerda que tem feito isso. A direita também não trabalhou para diminuir essa dependência. O André Felipe, ele perguntou se a aproximação do Eduardo Bolsonaro com a família Trump pode fortalecer politicamente a direita no Brasil. Eu não acho. Eu acho que do jeito como a situação está colocada, a aproximação do Bolsonaro com o Trump, ela está prejudicando a direita e não ajudando a direita. Porque, por várias razões, a direita está brigando entre si, porque a esquerda conseguiu cravar a ideia ou pelo menos construir a narrativa de que uma parte da população acha que isso está sendo causado pelo Bolsonaro. Isso é péssimo para a direita e para o Brasil, porque está dando um argumento para a esquerda. Boa noite, professor. Boa noite. É um prazer assistir sua aula ao vivo. Eu sou muito, muito, muito sua fã. Legal. Assisto os seus vídeos todos os dias. Muito Inclusive, bacana. comecei a pós de Geopolítica da PUC e estou adorando. Demais. Queria fazer uma pergunta, se você acha que dá para imaginar o futuro... Se você consegue imaginar, dá para imaginar se os Estados Unidos pode deixar de ser uma grande potência. Se sim, o que poderia levar a isso? Se já estão a caminho disso? E é isso, muito obrigada. Posso completar a pergunta dela? E várias pessoas que vieram aqui falaram dessa derrocada, né? Da queda do Império Americano, como que aconteceu com outros impérios, o romano ou outros. A gente tá no meio disso e por a gente estar muito em cima, a gente não consegue perceber? Ou isso não é uma coisa definitiva? Porque teve uma perda de influência, né? Ele não é tão forte quanto era, mas isso é algo que acontece também, de altos e baixos na história da humanidade? Olha, existe uma interpretação que diz que não necessariamente os Estados Unidos está em queda, mas o resto está em ascensão. Ah, tá. Tipo, ele tá aqui e os outros subiram, subiram. Outros melhoraram. Tá. A diferença não necessariamente era muito grande. Que os Estados Unidos piorou. Como que a gente mede isso? Pô, a questão econômica é uma delas.
A questão militar também. A questão cultural ainda é. A superioridade americana na esfera militar, econômica, política e cultural é muito grande ainda. Não me parece que ele perdeu o seu posto. Está talvez menos hegemônico do que antes? Eu acho que é isso. Certamente está menos hegemônico. Porque nenhum império dura para sempre. Nenhum império vai continuar dominando ou sendo a força maior para sempre. Todos têm a sua ascensão e queda, até porque surgem adversários. Independente dele ir mal. Um adversário pode tirar o trono daquele que está no lugar. E a gente está caminhando para isso, para um grande choque, um grande confronto entre a nova potência em ascensão, que é a China, e os Estados Unidos, que é a potência dominante. Agora, quanto tempo vai levar isso? É muito complicado de prever, entendeu? Porque, sei lá, tem geopolítico que diz que o século XXI vai ser americano ainda. Dado a vantagem tecnológica que os Estados Unidos têm. Que ainda tem, né? Isso. E que provavelmente, se tudo correr da forma que está indo normal, a diferença é muito grande para a China tecnológica. Não adianta só a China ir lá e inventar um modelo. A sociedade como um todo, a adoção dessa tecnologia, a implementação, a disseminação dela na sociedade. Qual sociedade está mais preparada? Não é as pessoas na rua usando o celular, não é isso. É tipo os processos todos serem redes sociais, né? incorporados, a criação das grandes empresas. Tipo, a China era um país que produzia plástico inútil. Agora ela produz carro. Isso é um grande salto. Quando uma nação começa a produzir carros, ela entra num outro patamar. Num outro status de potência econômica. Mas ela ainda não produz as empresas todas de tecnologia que são disseminadas e usadas pelo mundo inteiro, como os Estados Unidos produz. E os Estados Unidos foi correr atrás e foi reinventar a indústria automobilística com o Elon Musk, com a Tesla. Ah, mas a Tesla está perdendo espaço para a empresa chinesa. Tá bom, tá perdendo. Agora, militarmente, culturalmente, o idioma do mundo não é o chinês. A China não é aberta como os Estados Unidos. Então, você tem várias coisas que ainda mostram que os Estados Unidos, em comparação com a China, tem muitas vantagens. Mas óbvio que isso não é só determinado por uma disputa entre os dois lados. Os Estados Unidos pode ruir sozinho. Ele pode colapsar. Pode ter uma guerra civil nos Estados Unidos. E aí não é porque a China venceu os Estados Unidos, é porque os Estados Unidos implodiu de dentro. É o que acontece normalmente com os impérios, né? Normalmente é mais isso. Então, eu diria que é muito possível, eu acho mais plausível que isso aconteça desse jeito nos Estados Unidos do que ele perca com a China. A existência de um inimigo externo comum é algo que deve fortalecer a sociedade americana, deve fortalecer as capacidades de projetar poder por parte dos Estados Unidos. A disputa pela inteligência artificial é isso. Quem tiver essa ferramenta, né, que não é uma ferramenta, quem tiver essa potência, provavelmente vai ganhar. Provavelmente vai manter uma hegemonia e vai derrotar o outro. Não acho que os Estados Unidos deve durar, mais 100 anos. Mas é que eu nem acho que a humanidade vai durar mais 100 anos. Então, a coisa é pior ainda, né? E tipo, não é porque os Estados Unidos não vai estar lá que a humanidade não vai durar. Mas é porque realmente a gente caminha para um lugar estranho. Pois é.